Bom, a diferença do tema para o problema, né? O nosso tema de pesquisa, ele é um assunto muito mais abrangente e o problema é exatamente aquela dificuldade que nós pretendemos resolver, tá? Então, quando eu falo em tema, a adsorção de CO2 é um tema. Agora, um problema que é produzir um adsorvente para CO2, que consiga remover o CO2 existente na camada pré-sal, aí eu tenho um problema mais definido. Então, essas são as diferenças, né? O problema é exatamente a dificuldade que eu preciso resolver. E o tema é algo mais abrangente, tá? Então, o problema, ele sempre tem que refletir em algo que a ciência ainda não tem resposta. Por isso, ele merece ser investigado. Então, é isso que eu vejo, pessoal, a contribuição que nós temos, tá, em relação a fazer pesquisa, tá? É contribuir literalmente com a ciência, tá? Essa acaba sendo, assim, a grande importância, né? Então, a justificativa, né? O nosso trabalho, ele vai ter uma justificativa que vai mostrar a contribuição da minha pesquisa dentro daquela temática e os objetivos, né? Qual que é o foco principal da pesquisa, qual que é o propósito da minha pesquisa, e esses objetivos também podem estar mais específicos, que são coisas mais pontuais dentro daquele objetivo principal, né? Os desdobramentos do objetivo geral, conforme a gente tinha conversado em outros momentos, tá? A ciência, ela está dividida em 3 níveis, e a química como ciência, né, ela também é assim. Nós temos o nível macroscópico, que é aquilo que nós estamos enxergando, o nível microscópico e o nível simbólico da matéria. O que é isso? O macro é aquilo que nós estamos enxergando, são os fenômenos que a gente observa. Então, a grande maioria dos problemas que a ciência está resolvendo, elas começam aqui, no macro, em coisa que nós estamos percebendo, ok? Mas a explicação, como que esse macro funciona, está numa escala microscópica, que a gente não consegue ver, mas que nós criamos modelos para explicar. Modelos com estruturas químicas, com moléculas, com representações, com fenômenos, ok? Esse é o mundo microscópico. E o nível simbólico é uma linguagem específica. Então, a química, ela tem fórmulas, ela tem estruturas, ela tem nomenclatura, ela tem um jeito correto para escrever uma reação química e assim por diante. Existe uma linguagem específica. E eu costumo dizer que, para que você entenda a química, você precisa transitar por esses 3 níveis: o macro, o micro e o simbólico. Eu preciso saber reconhecer um fenômeno macroscopicamente falando, eu preciso conseguir explicar esse fenômeno com modelos, e para que eu consiga fazer isso, existe uma linguagem de símbolos que são características que eu preciso dominar. Então, para o aluno entender ciência, ele precisa transitar por esses 3 níveis. E quando a gente começa as nossas aulas, né, a grande maioria das nossas aulas, a gente começa com esse nível aqui, ó, microscópico. Então, eu chego para o aluno e vou falar, olha, gente, hoje a aula é sobre modelo atômico. Modelo atômico de Thomson, de Rutherford e assim por diante. Mas eu não mostro para o aluno como que aqueles modelos surgiram. E aqueles modelos surgiram a partir de um problema macroscópico. As pessoas estavam investigando alguma coisa. Ou seja, as pessoas estavam fazendo tudo aquilo que a gente acabou de colocar. Elas estavam colocando o método científico em ação. Esse é o grande ponto, né? Essa é a grande diferença. Eu posso desenvolver essa mentalidade com qualquer nível. Eu posso fazer isso com o aluno do ensino fundamental, com o aluno do ensino médio, do técnico, da graduação, do mestrado, do doutorado, né? Eu posso desenvolver essa metodologia com ele. Por quê? Porque é um pensamento, tá? Que direciona a como você resolve problemas aplicando o conhecimento,
né? É isso que é método científico, né? Na realidade, é uma forma da gente resolver esse problema, né? Então, uma vez que eu formulo o problema, eu preciso ter uma resposta para esse problema, tá? Inicialmente, a gente pode ter uma resposta provisória, que é uma hipótese, ok? Ou seja, vou voltar lá à minha historinha do doutorado dos adsorventes para CO2. Eu tinha um problema que era os materiais que existem até esse momento, eles não são eficazes, eles não atendem às necessidades de capturar o CO2 existente no pré-sal, ok? Existiam materiais para captura de CO2? Sim, mas não eram eficientes para aquela aplicação. Esse é um ponto. Feito isso, esse é o problema que eu tenho. Feito isso, eu formulei uma hipótese. Olha, eu acredito que utilizando materiais mesoporosos, né, nos quais eu vou utilizar, né, as etanolaminas, que eram substâncias já conhecidas e eficazes para a captura de CO2, eu possa ser uma hipótese para resolver esse problema. Uma vez que eu formulei essa hipótese, eu vou testar essa hipótese. Então, eu tenho um problema que está ocorrendo de um nível macro, eu formulo uma hipótese e eu vou desenvolver experimentos para ver se aquilo que eu formulei, se aquela hipótese que eu pensei, ela faz sentido, né? Para ver se realmente ela é válida. Então, essa é a importância do método científico. Se essa hipótese, se eu fizer os experimentos, tá? E eu não conseguir validar essa hipótese, né? O que significa? O meu projeto tá errado, eu vou ter que refazer o meu projeto. Não é que ele tá errado, mas você tem um resultado. Olha, esse não é o caminho. Por isso, por tais motivos. Todo resultado, ele gera uma excelente discussão científica. Eu fiz vários testes durante o meu doutorado. Alguns não deram certo. Mas eu sei explicar por que eles não deram certo, né? E existe um conhecimento por trás daquilo que não deu certo. E quando eu falo que não deu certo, no sentido de essa hipótese não funcionar para aquilo que eu pensei, né? Esse caminho não resolve o problema que eu falei, mas isso é um resultado. E eu costumo dizer que nós precisamos levar esses resultados em consideração. Tem muitas pessoas que só publicam aquilo que deu certo e não publicam, né, caminhos que não levaram aonde ela gostaria de chegar. E isso também é importante, isso também é resultado, isso também precisa ser mostrado, isso também é conhecimento, tá? Então não se desespere, né, se aquela hipótese que você formulou, ela não funciona, tá? E a gente pode desenvolver projetos em diferentes níveis. E o professor que faz pesquisa é o professor que realmente está colaborando ali para a sociedade. Se eu simplesmente fiz a minha faculdade hoje e amanhã eu simplesmente vou apenas, né, trabalhar ministrando aulas, né, e sempre falando de conteúdos que foram conteúdos que eu aprendi ali no passado, as coisas mudam, pessoal. Então, fazer pesquisa é uma forma do professor estar atualizado, né? E é uma forma do professor estar contribuindo, sem contar o quanto que esse pensamento científico desenvolve os alunos, tá? Eu falei para vocês desse programa do STEAM in English, que é um programa desenvolvido pela Escola Politécnica da USP, com alunos de ensino fundamental, ensino médio e técnico. E ele é fruto da FEBRACE, que é uma feira de ciências, né, para esses níveis de alunos que eu falei para vocês também. E a grande maioria da rede pública, né, de todo o país. E é muito interessante que eles falam de dados, né, de alunos que desenvolvem projetos de iniciação científica e como que esses alunos, eles melhoram o desempenho, inclusive dentro das avaliações tradicionais, tá? Então, quando a gente trabalha com projetos assim, quando a gente envolve os alunos com a pesquisa, você não está desenvolvendo só o conhecimento de química, você não está só ensinando química para ele,
mas você está desenvolvendo habilidades naquele aluno que realmente vai contribuir para o desenvolvimento integral daquela pessoa como ser humano, né? A gente está trabalhando ali inteligência emocional, trabalho em equipe, resolução de problemas, criatividade, é muita coisa, né? Sem contar que a gente também está desenvolvendo, né, ali o empoderamento desses alunos, de mostrar que eles também são capazes, né, de ajudar a comunidade local, né? Eu costumo dizer que a pesquisa, ela é uma forma, né, principalmente até quando a gente fala do ensino superior, né, o professor que trabalha na rede pública, né, nas universidades públicas, automaticamente isso já é uma obrigação dele, né? A pesquisa faz parte do trabalho dele. Mas não é só o professor que está lá na universidade pública que pode fazer pesquisa. A gente pode fazer pesquisas também em outros níveis, né? E principalmente nesses outros níveis é uma forma da gente mostrar para a sociedade que nós estamos ativos, que nós estamos produzindo e resolvendo problemas reais. E principalmente se você tem aquele aluno, né, de ensino médio, de ensino fundamental, tá? Por que não trabalhar isso com ele, né? E principalmente problemas que façam parte da realidade dele. Isso é motivador, tá? Deixa eu ver. O Eberson tá falando um exemplo de que as coisas mudaram recentemente, a nomenclatura química dos compostos orgânicos pela IUPAC, né? Realmente, a gente teve uma mudança de nomenclatura de compostos orgânicos e se, né, eu, por exemplo, se eu ficar presa naquilo que eu aprendi, né, na minha graduação, eu vou estar ensinando a nomenclatura de maneira diferenciada, né? Então, estar atento à pesquisa, e isso que o Eberson colocou, eu acho interessante de falar também, porque não é só o fazer pesquisa, mas também buscar artigos. A leitura de artigo científico é que quem faz pesquisa precisa ler artigos para escrever um projeto. Eu não consigo formular um projeto de pesquisa sem fazer levantamento da literatura, tá? Mas mesmo que você não esteja na ativa fazendo ali pesquisa, é muito importante, pessoal, a leitura de artigos científicos, porque a leitura desses artigos vão mostrar para nós o que está sendo produzido hoje sobre o assunto, e é uma forma de nos mantermos informados.